Vídeo 64. No último vídeo eu falava que o Oscar nas cartas me lembrava do tédio que era um domingo no Brasil, né? Só que vale ressaltar que os domingos, para quem está fora de casa, é o pior dia da semana. Olha, a segunda-feira às vezes até é um motivo a mais para se viver, o que segunda-feira a gente sempre detesta, né? Mas o domingo é um dia terrível. Domingo, quando não se trabalha, quando não se faz nada, o domingo se torna um dia desesperador. Porque é o dia que tu não vê gente, é o dia que tu dorme e quando tu acorda, tu tá lá, tu pensa no Brasil, tu pensa na família, tu pensa nos amigos, e daí tu pensa que bem ou mal é o dia que aquelas pessoas estão se vendo, estão mais reunidas, estão mais em contato, e tu tá lá, tu tá longe, tu tá fora do mundo, tu tá desertado, né? Ou deserdado. E o que acontece? Os nossos domingos lá eram terríveis. E até para mim, porque domingo era o dia que eu tinha chegado de manhã da madrugada virada no sábado, completamente bêbado, como sempre. Então, o domingo eu dormia o dia inteiro, né? E como os dias estavam chuvosos, aquela chuva que tinha começado no início de outubro não tinha parado mais. Realmente aquilo que eu narrei de o país estar debaixo d'água era literal, regiões inundadas por todo Portugal. E aquilo era o fim do mundo, né? Eu dizia, mas isso aqui não para mais de chover e frio, chuva com frio, não tem clima pior, né? E a gente olhava aquilo e aquilo era desesperador, né? Porque a gente não tinha realmente o que fazer e fazer o que num domingo, né? E não se tinha lugar para ir, não tinha pessoas para encontrar. Então, quando eu acordava domingo, no meio da tarde, eu ficava imaginando todas essas coisas e pensando naquela solidão, né? Só que agora, como o Leon tinha começado a tocar no Happening, uma das noites que ele sempre fazia era aos domingos. Então, as noites dos domingos passaram a ser noites de festa, de ir para a noite e se embebedar igualmente aos outros dias da semana, né? E isso para mim virou rotina, né? Não tinha um domingo que eu não estava na noite no Happening com o Leon, outros amigos, né? E bebendo e virando a noite, bebendo até cair, né? E tinha um aspecto interessante, porque não tinha uma dessas noites que já madrugada alta, eu já completamente bêbado no Happening, e o Leon sempre dava
uma pausa nos seus shows e lembrava a todos: olha, quero participar, que está na casa o poeta e escritor brasileiro fulano de tal. O poeta e escritor brasileiro fulano de tal era eu. E claro que ninguém sabia quem eu era, né? Nunca ninguém tinha lido um poema, um texto, um conto, uma crônica minha. Ninguém me conhecia, nunca ninguém tinha lido, né? E as pessoas ficavam procurando o tal poeta, escritor, no Happening, e o Leon, e eu já baixava a cabeça, eu queria me esconder, eu queria entrar embaixo da mesa, e o Leon fazia referência com a mão na minha direção, e o pessoal começava a aplaudir, bater palmas, né? E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que meio que curvar o corpo para frente e fazer uma reverência à reverência que estavam fazendo a mim, né? E isso não tinha jeito, eu já tinha pedido 1000 vezes para o Leon não fazer isso, mas não tinha uma noite, né? E não só nessas noites de domingo, né? Agora o Leon tocava às quintas, às vezes sexta, sábado, e qualquer noite que o Leon tocava, eu estava no Happening, eu não perdia. Todas as noites que ele tocava, eu estava no Happening. E até uma das coisas que acontecia no Happening é que eu botava o pé dentro do pub e a primeira coisa que o Leon chegava para mim é: tu quer uma dose de uísque? Imagina para mim oferecer uma dose de uísque se eu não vou querer, né? Então era a primeira coisa, eu dizia, claro que eu quero, né? E eu nem tinha terminado aquela dose de uísque, o Leon chegava em mim e dizia: ó, tu quer outra dose de uísque? Eu digo, ó, claro que eu quero, né? E eu sabia que o Leon não pagava as doses de uísque, né? Ele, no contrato, no acordo dele, não era contrato com papel nem nada, era um contrato de boca. O acordo dele com os donos do pub é que ele podia beber o que ele quisesse durante a noite, né? E, claro, ele tocava a maior parte da noite, ele estava no palco tocando, né? Então ele bebia nos intervalos dele, né? Mas eu chegava no pub, eu sabia que ele não pagava a bebida, né? Então a primeira coisa, ele pedia um uísque para ele, passava para mim, pedia outro uísque para ele, passava para mim, né? E eu tomava um balaio de uísque, né? E às vezes tomava vodka, às vezes tomava gin, eu tomava, olha, se tivesse gasolina no copo eu tomava, né? E claro, eu já meio bêbado, né? O poeta, escritor, que também é uma grande característica de poetas e escritores sempre estarem bêbados, né? Então até nisso eu fazia jus ao que diziam, ao que falavam de mim, né? Mas isso era o que acontecia, né? E por que o Leon chamava atenção para este poeta e escritor, né? Porque realmente eu sempre escrevi, mas sempre escrevi muito. A minha vida, nos meus desesperos, a minha fuga era escrever. E principalmente poesia. Eu comecei escrevendo sempre muita poesia. Muita poesia. Só que é aquilo, eu escrevo, é pra mim e eu guardo, engaveto e deu, né? Só que as pessoas sabiam que eu escrevia. E depois, claro, contos, crônicas, daí quem gosta de escrever, escreve até bula de remédio se precisar, né? Eu gostava de escrever, né? Sempre escrevi muito, né? Então não era mentira aquilo que eu era um poeta e escritor, só que eu era um poeta e escritor anônimo, né? E eu, quando fui para a Europa, eu pensei, Portugal, aquela
aquela história toda de Portugal com o Brasil, né? Aquelas cidades antigas de Portugal, Lisboa, que tem aquela aura, né? Lisboa é uma cidade que tem aura, né? Quem chega em Lisboa vê a aura de Lisboa, quem não vê, não sabe ver aura em lugar nenhum, né? E eu achei que eu ia escrever poesias assim até cansar de tanto escrever poesias, né? E o que estava acontecendo é que a minha vida não me permitia escrever. A vida era tão louca, tão agitada, que eu não tinha tempo de escrever. Não era tempo, eu não me dedicava a escrever, né? E, na verdade, as minhas cartas eram o meu contexto literário agora, né? As cartas que eu escrevia não eram simplesmente cartas, né? Eram relatos, não romanceados, mas tinha, né, aquele conteúdo literário que eu acredito prendia as pessoas ao lerem aquelas cartas, né? Porque eram cheias de acontecimentos, né? E todos aqueles fatos eu narrava entusiasticamente. E outra característica é que eu tinha muito humor. Meus textos tinham humor assim. Quando eu contava as histórias do Mala, eu contava rindo já, porque as histórias do Mala, ó, os nossos amigos quero-queros aqui, os nossos amigos quero-queros vieram nos recepcionar aqui. Como eu disse, eles são família, ó, tem um ali e o outro tá aqui do lado. Devem ser um casal. E nesse contexto, né, eu escrevia minhas cartas rindo já, porque tinha humor. Aquelas histórias do Mala eu contava me matando de rir, e eu acredito que as pessoas iam rir também, porque o jeito do Mala era uma piada mesmo, o jeito dele, as histórias dele, né? Mas não só as histórias do Mala, as histórias do velho João lá, só de cuecas, sacaneando de noite nas rúbricas, nos banhos, né? Falsificando assinaturas, né? Aquilo era hilário, da maneira que eu contava era hilário. E até quando eu percebo agora, narrando para vocês, eu perdi muito do meu humor. O meu humor, assim, ó, o humor que eu tinha foi se perdendo ao longo desses anos, né? Mas, pelo menos agora narrando, quando eu consigo trazer um pouco desse humor que eu tinha, eu gosto, quando eu consigo trazer para vocês um pouco de riso, um pouco de alegria, às vezes até de momentos que não são alegres, né? Mas às vezes se transformam em riso, né? E então o contexto esse do poeta, escritor, ensaísta, né, contista, cronista, esse era eu, né? E ainda sou, depois a gente vai falar muito sobre o contexto literário, né? Mas este vídeo também eu encerro aqui. Valeu!